Olá! Bom, agora então falaremos sobre cromossomos, uma forma específica do DNA. Você deve ter ouvido falar que o DNA ele tem algumas formas e aí a gente tem a principal delas, que é o formato mais aberto, mais desespiralado, chamado de cromatina. Mas além desse formato, existe um outro formato então que nós vamos chamar de cromossomo, beleza? Bom, como é que funciona então esse cromossomo? Você está dando uma olhada aí no slide, em que você já está observando então como é que é essa estrutura geral desse cromossomo. Esse cromossomo que a gente está vendo aí é uma compactação. Então você está vendo um DNA, tá vendo? E aí, quando esse DNA ele fica um pouco mais compacto, e ele fica um pouco mais compacto, e se compactarmos todo esse DNA, formar uma estrutura, então, formaremos então uma estrutura chamada de cromossomo, beleza? Então o cromossomo é uma forma compactada, mais compactada do DNA, que é difícil de sofrer replicação e transcrição, porque é um processo que depende da análise, né, do encaixe da enzima diretamente sobre esse DNA. Mais compacto, é mais difícil de fazer esse encaixe. Então, não é uma forma muito ideal para replicação, não. Mas para que será que serve essa forma? Para isso, ó. Estamos observando aqui, então, o DNA nas suas diferentes formas de compactação. O que você está observando desse lado aqui é o DNA, então, mais aberto. Ele interage com as histonas, tá vendo? E quanto mais ele interagir com aquela proteína chamada de histona, mais tendência ele ficar compacto. Se ele ficar muito compacto, o máximo de compactação possível, nós vamos chamá-lo então de cromossomo, beleza? Bom, não é ideal para replicação nem para transcrição, mas tem uma coisa que é muito importante. Repara, ó, esse processo aí, queridos, não sei se vocês já conhecem, mas isso aí a gente chama de divisão celular, beleza? Nesse caso aí, a gente está fazendo divisão celular do tipo mitose, mas ela poderia também ser uma divisão do tipo meiose, tudo bem? De qualquer jeito, nas duas divisões celulares, é ideal que você tenha o DNA mais compactado. E não só mais compactado, mas ele separado também em fragmentos, que é o que acontece com os cromossomos. E é isso que eu quero te mostrar como funciona. Para a gente entender melhor, então, como funciona, eu preparei um quadro, então, para que você coloque no seu caderno essa informação e que a gente consiga entender como funciona melhor isso, beleza? Vamos dar uma olhada nele. Bem, então a gente está falando de cromossomos de maneira geral. A gente separou então que o cromossomo é uma forma idealmente mais compactada, lembra? E essa forma mais compactada é uma forma ideal para divisão celular. Então ela ocorre toda vez que acontecer a divisão celular, tudo bem? Beleza. Essa forma que a gente está falando dos cromossomos, ela é dividida em partes também. E cada cromossomo então vai apresentar dois lados. Como assim dois lados? São duas cópias, tudo bem? E apresenta então o que a gente chama de cromátides irmãs. Cada cromossomo tem isso, duas cópias desse DNA. Ah, mas para que vai ter cópia? Bom, a cópia serve para poder fazer a divisão celular. Como a gente tinha falado antes, se a gente vai fazer divisão, a gente vai separar esse cromossomo em duas partes. E vai levar uma dessas partes para uma célula e outra dessas partes para outra célula. Sendo assim, então, essa divisão celular, que acontece, essa separação entre os cromossomos, precisa então necessariamente que haja ali duas cópias. Imagina, por exemplo, o seguinte. Você tem, por exemplo, um código de alguma coisa. Um exemplo é o meu telefone. Digamos que você tem o meu telefone e aí você quer ligar para mim, beleza? Você precisa então usar o meu telefone inteiro, né? Você pega o meu telefone e liga para mim. Agora, se você ligar pela metade para mim, se você ligar só para metade do meu número, você vai falar com metade de mim? Não, né? Por que não vai acontecer isso? Porque o código, né, a codificação precisa estar completa para poder ser entendida. Se ela estiver pela metade, na maioria das vezes não vai dar para entendê-lo. Essa codificação no DNA também acontece. Então por isso você não pode pegar um DNA e simplesmente parti-lo ao meio e levar um pouquinho para cada um, sabe? Não é assim que acontece. É necessário que haja uma duplicação. Então você tem cópias literais do DNA para cada cromossomo do seu organismo, beleza? E aí, essa separação é natural quando acontece então a formação desses cromátides irmãs, beleza? Então uma cópia idêntica, exatamente o mesmo DNA de um lado e do outro desse cromossomo que a gente falou. Só que essas cópias, elas são unidas pelo meio, sabe? E aí essa união que a gente está falando chama-se centrômero. Esse centrômero, então, é a união entre esses dois lados das cromátides e gera uma união só ali no meio, tá? Que faz uma adesão desse cromossomo que a gente está falando. Nessa região do meio, tem umas projeções, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são chamadas de cinetócoros, ou pode ser chamado de cinetocoro, depende da forma como você lê por aí, depende do livro que você está vendo. Mas de qualquer jeito é o seguinte, esse cinetocoro é uma região que uma estrutura chamada de centríolos consegue projetar microtúbulos, que são um tipo de proteína do citoesqueleto, e consegue juntar nessa região e atrair essas duas partes. Quando eu quero dividir os cromossomos, eu pego um cromossomo que está duplicado e divido ele em duas partes, beleza? Por que isso aconteceu? Porque de um lado eu jogo microtúbulos, de um outro lado eu jogo um outro microtúbulo que funciona como se fosse uma cordinha. E aí você puxa esses microtúbulos e separa, então, essas duas cromátides por conta disso, beleza? Bom, se você entendeu isso aí, então, a gente vai agora voltar para o slide para a gente entender, então, como funciona o cromossomo além disso. Isso tudo que a gente viu aí agora pode ser observado aqui, ó, tá vendo? Essa é a estrutura geral do cromossomo que falávamos antes. E aí a gente pode observar, de um lado, ó,
uma cromátide, tá vendo? E do outro lado, outra cromátide. Nós estamos vendo, então, ó, cópias desse mesmo cromossomo. Aqui no meio, aquele centrômero que falávamos antes, que é essa região chamada de constrição primária também, né? Ela pode receber esse nome também. Então aproveita, né? Lembrando, coloca isso no seu caderno, acredito que você já tenha colocado por conta da informação do quadro, mas coloca aí como sinônimo, se você quiser, do lado do centrômero, constrição primária, beleza? Bom, você está vendo aqui que tem uma região chamada de constrição secundária? Pois é, essa região ela ocorre numa região de compactação do nucleolo. Lembra do nucleolo? O nucleolo é aquele DNAzinho separado, que era útil para fazer RNA ribossômico, lembra disso? Então, esse nucleolo, ele quando acontece a compactação dos cromossomos, o nucleolo se associa aos cromossomos também e fica compactado numa parte bem específica, que é justamente essa área da constrição secundária, tudo bem? Então, essa área aqui, que chama-se constrição secundária ou zona SAT, essa área apresenta então a compactação do nucleolo, beleza? Então, tá bom. Bem, além disso, também existe uma outra forma de se referir aos cromossomos, colocando também ó, os braços cromossômicos. Tá vendo? Cada braço é da extremidade do cromossomo até essa região do centrômero aqui. Tá bom? Então a gente tem aqui 4 braços, concorda? Um braço aqui, um outro braço aqui, um outro braço aqui e um outro braço aqui. Tudo bem? Tudo isso junto é cromátide. Só até aqui é braço cromossômico. Beleza? Mas será que você tem apenas um cromossomo? Não. É isso que eu quero te mostrar a partir de agora, tudo bem? Então vamos continuar a nossa ideia da estrutura do cromossomo. Agora então a gente vai sair de um cromossomo só e vamos analisar então mais de um cromossomo, beleza? Estamos falando aqui então do cariótipo. Aproveita e coloca no seu caderno, tá? Coloca esse número, 4.2 cariótipo, e coloca aí na sequência. Cariótipo é o número de cromossomos de uma espécie, beleza? O número de cromossomos de uma espécie. Coloca aí no seu caderno. Bem, entendendo isso, então, no caso, por exemplo, dos seres humanos, qual é o nosso cariótipo? Nós temos 46 cromossomos em cada célula, lembra disso? E eles estão representados aí, ó. Tá vendo? Os 46 cromossomos, beleza? Bom, uma coisa que é legal a gente saber é que, embora sejam 46 cromossomos, né, e você pode colocar aí que o nosso cariótipo são 46 cromossomos, a gente tem algumas características importantes. Primeiro, os cromossomos não são apenas 46, eles são 46 formados em 23 pares. Coloque isso também no seu caderno, beleza? São 23 pares. Para cada par de cromossomo, nós chamamos esses cromossomos de homólogos, beleza? Cromossomos homólogos são os cromossomos que formam pares. São cromossomos idênticos, desculpa, são cromossomos muito parecidos. E eles são cromossomos que formam pares. Repara, o cromossomo 1 e o cromossomo 2 estão formando um par, tá vendo? Tanto que chamamos esse par aqui de par 1, tá vendo? Aqui a gente tem o cromossomo 2 com o cromossomo 3, desculpa, o cromossomo 3 com o cromossomo 4. E aí forma aqui, ó, o par 2, tá vendo? Cada um deles, então, vai formar um par. E aí esses pares, então, eles são muito importantes por quê? Porque cada par, cada cromossomo desse par veio um do pai e um da mãe, beleza? Então, como é que funciona essa história? Todos os cromossomos que você tem vieram metade, necessariamente metade dos seus cromossomos, 23 deles, vieram do seu pai e 23 dos seus cromossomos vieram da sua mãe. Quando juntamos, então, cada um cromossomo pai e mãe vão formando os pares de cromossomos. Então, por exemplo, nesse par 1 aqui, ó, metade, né, um cromossomo veio do pai e o outro cromossomo veio da mãe, beleza? Cuidado pra você não confundir com a duplicação, tá? Eu não tô falando que eu peguei, ó, um cromossomo só e a metade dele veio de um, a metade veio do outro e a gente juntou ali num cromossomo só. Não é isso que tá acontecendo. O que eu tô falando pra você é que você tem dois pares independentes, tipo, você tem um par independente e cada um desses cromossomos inteiros, um veio do pai e outro veio da mãe, beleza? Bom, sendo assim, o espermatozoide do teu pai e o óvulo da tua mãe tinham cada um 23 cromossomos, você concorda? Então, originalmente assim, as tuas células em geral, a grande maioria das células do teu corpo, são células que a gente chama de diploides. Aproveita e escreve no seu caderno também, ó. Diploides, beleza? As células que são diploides são as células que têm pares de cromossomos, beleza? No caso da gente, né, temos então 23 pares de cromossomos. Agora, além das células diploides, existem as células chamadas de haploides. Começa com H, tá bom? Haploides, com H no início. Então, haploides são as células que apresentam apenas um cromossomo por unidade, como, por exemplo, o que acontece nos gametas. Repara que nesse caso que a gente está observando aqui, ó, isso daqui é um gameta que apresenta, ao invés de um par de cromossomo para cada região, tá vendo? Ele forma, então, ó, apenas um cromossomo em cada um deles. E esse um cromossomo que a gente está representando, ele vai ser utilizado, então, para poder, né, ser doado para o filho, para formar um indivíduo mais novo. Só que cuidado com uma coisa aqui também. Você tá vendo que eles têm só linhas? Eles não estão duplicados, beleza? Mas isso não faz tanta diferença pra gente agora. É só pra você não achar estranho que esse aqui tá simples, tá vendo? E esse aqui estão duplicadinhos. Nesse caso ele não tá duplicado, tá? Isso aí vai ter uma relevância para outras aulas. Mas o que importa para agora é a célula haploide, no caso então dos organismos animais, são as células dos gametas.
e essas células são necessariamente células que apresentam apenas um cromossomo para cada área. Agora, quando a gente fala de células diploides, que são as células gerais do teu organismo, são células com 46 cromossomos, ou células que formam pares, beleza? Obrigatoriamente. Bem, quando a gente entende, então, como funciona um cariótipo, o que a gente tem ali no cromossomo, então? Um cromossomo, ele é uma união de genes, você concorda? Então, você está vendo uma sequência de genes. Cada locus dessa, cada região aqui, ó, a gente chama de locus. E essas regiões aqui, chamadas de locus, são regiões que contêm um gene. Então, cada areazinha dessa, cada locus desse, vai ter um gene específico, e aí por isso que a gente pode dizer que cada cromossomo vai conter ali um kit de genes, né? Pensa que se você pegasse todos os cromossomos e abrisse todos eles, você formaria então moléculas de DNA, e essas moléculas podem ser usadas para replicação e para transcrição. Então, os genes estão ali, beleza? A diferença é que pegou esses genes e compactou esses genes, formando então essa estrutura que a gente chama de cromossomo. Beleza, então? Bom, mas os primeiros 22 pares de cromossomos que a gente conhece, ou seja, quase todos menos o 23º, são chamados de cromossomos autossômicos ou autossomos. São cromossomos que são iguaizinhos uns aos outros e não faz a menor diferença se você é homem ou mulher, nesses 22 primeiros cromossomos, tudo bem? Agora, o 23º par é chamado de par sexual. Por que ele é chamado de par sexual? Porque em mulheres, eles são dois cromossomos muito similares, tá vendo? Cromossomos X e X. Agora, no homem, tem um cromossomo X e um outro, que é chamado de cromossomo Y. Repara que esse cromossomo aqui, ó, ele é um cromossomo anão, tá vendo? Ele é um cromossomo pequeno mesmo. E por isso, como existe diferença entre homens e mulheres, nesse caso, então, não são cromossomos iguais antes, né, aos 22 primeiros. O 23º par, nós costumamos chamá-los de alossomos, não autossomos, beleza? Alossomos. Ou a gente pode dizer simplesmente que são pares, que é o par sexual, beleza? Bom, esse par que a gente está comentando, então, ele é utilizado, obviamente, para diferenciar características de mulheres e de homens. Então, por exemplo, o que ocorre no cromossomo Y é uma característica, né, são características exclusivas de homens, né, e no cromossomo X podem ter características aí tanto de homens quanto de mulheres. Mas, certamente, esses cromossomos diferenciam a maioria das características sexuais que conhecemos. Inclusive, quando você vir genética, ou se você já viu, na genética nós estudamos, então, características que são associadas ao sexo. E essas características, frequentemente, estão associadas a genes que estão presentes ou no cromossomo X ou no cromossomo Y. Beleza? Ok, então. Bem, outra característica que pode ser interessante, mas que você vai ver isso também em outros momentos, é que as mulheres apresentam dois cromossomos X, tá vendo? E como elas têm duas cópias dos cromossomos X, geralmente observamos manchas nesses cromossomos X, que são chamadas de corpúsculo de Barr. Corpúsculo de Barr, perdão. Vê se você consegue ver essas manchas, tá vendo? São bolinhas pretas bem pequenininhas que você está observando aqui, ó. Só em mulheres, tá vendo? Só em quem tem cromossomo X e X. Então, se tiver mais de uma cópia de X, por causa das mulheres, né? Então, em cada cópia extra, além da primeira, vai apresentar, então, ali, ó, um corpúsculo de Barr, beleza? Que é essa estrutura compactada. E no XY, que a gente está observando, não há corpúsculo de Barr, justamente porque ali só há um cromossomo X. Você vai estudar ainda alguns casos de anomalias cromossômicas que podem gerar alguns cromossomos a mais ou a menos. Tem situações, por exemplo, que pessoas apresentam dois cromossomos X e um cromossomo Y. Reparou? Então é estranho, né? Um trio no lugar de um par? É. Nessa situação, como essa pessoa tem, mesmo tendo um cromossomo Y, ela tem dois cromossomos X, então um dos cromossomos X vai apresentar corpúsculo de Barr, beleza? É sempre assim, ó. Todo cromossomo X a mais do que o primeiro apresenta corpúsculo de Barr. Então, por exemplo, existem casos de que a gente chama de superfêmeas, que são mulheres que têm 3 cromossomos X ou até mais. Nesse caso, todos os cromossomos X, além do primeiro, vão apresentar então esse corpúsculo de Barr, essa compactação. Então, por exemplo, uma mulher com 3 cromossomos X vai apresentar 2 corpúsculos de Barr. Beleza? Bom, essa análise dos cromossomos que nós estamos fazendo, então, ela vai encerrar por aqui, tudo bem? Essa análise ela pode ser vista de umas outras maneiras, principalmente quando vocês forem estudar a genética, principalmente a genética mendeliana, que vai ser visto por você ou você já viu em outro momento. Essa nossa análise, então, ela foi uma análise apenas da genética molecular, ou seja, estamos entendendo a estrutura do cromossomo, entendendo também a estrutura de outras partes, também de outras formas do DNA, mas essa é apenas a genética molecular. Uma outra forma de ver isso é aquela forma de estudar o azão, estudar o azinho, estudar os pares sexuais, beleza? E esse tipo de análise você vai fazer em outra aula ou já deve ter feito em outro momento, tudo bem? Então, ficamos por aí no nosso pensamento sobre os cromossomos, beleza? Então, um beijo para tu.